Olá, vamos para mais uma reflexão hoje sobre o companheiro, aqui no livro de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, mensagem número 20. E vamos iniciar com a frase que o mentor espiritual traz: eleva os que te rodeiam. É um imperativo, né? Praticamente. Eleva os que te rodeiam. Aí nós pensamos assim, meu Deus, e as pessoas que me rodeiam? Os meus amigos, a minha família, os meus companheiros de jornada, no trabalho, na atividade cristã, nos grupos voluntários, as pessoas que me rodeiam em geral, eu estou elevando? Qual é o movimento que eu faço de cooperação para a elevação deles? É importante pensarmos sobre isso. Às vezes dá até um susto mesmo, mas é assim que funciona a vida. Ele vai lembrar essa passagem de Jesus no Evangelho de Mateus: não devias ter tu igualmente compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Isso é uma parábola de Jesus e ela nos remete a esse ato de que eu recebo a misericórdia de Deus o tempo inteiro. O tempo todo nós somos beneficiados pelas leis divinas, independente do que façamos. Como afirmava Jesus em outra passagem, Deus manda o sol para os bons e para os maus, chuva para os justos e para os injustos. Ou seja, se nós recebemos o tempo todo a cooperação de Deus para conosco, então significa que Deus estabeleceu a cooperação com o princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. Ninguém consegue viver isolado. Ninguém consegue viver sozinho. Assim, não importa o recanto mais humilde ou mais sofisticado, nós sempre vamos encontrar um irmão, filho de Deus como nós, ou um companheiro de jornada terrestre necessitando do nosso esforço, necessitando do nosso movimento de ajuda. Assim, nós podemos chamar esse companheiro de várias denominações: amigo, pai, mãe, filhos ou companheiro de ideal, como já disse. No entanto, nós somos uma só família composta por irmãos. Sendo assim, no nosso ambiente há um item que é necessário, fundamental, que é a compaixão. Ter compaixão do outro, assim como Deus tem compaixão de nós e nos envia a todos os instantes as infinitas possibilidades do nosso progresso ou de nosso reerguimento, né? A gente sempre está precisando se reerguer diante das situações a qual nós nos encontramos. Assim, se a compaixão eu posso viver e ensinar, é nesse movimento de viver a compaixão, de exercitar, de praticar e de ensinar que eu elevo os meus irmãos de jornada. É um desafio. No entanto, eu costumo dizer que aonde muitos veem dificuldade, eu vejo possibilidades. Não é algo muito comum de se viver, mas é desafiador e exige um tanto de simplicidade. Não de simplista, de ser simplista, e também não de humildade, porque é algo que nós estamos um pouco distantes de viver essa experiência de humildade. Mas a simplicidade mesmo da vida, do que eu realmente necessito. Deixar um pouco de lado esse desejo de querer o tempo todo, de definir o que eu quero, o que eu preciso, para dar um espaço na nossa vida, no nosso coração, para receber o que nós merecemos. Eu gosto dessa possibilidade, de deixar de lado um pouco aquilo que eu quero para ter o que eu mereço. Assim, nós vamos santificando os nossos laços com Jesus, promovendo o bem na nossa alma e em todos, na alma de todos aqueles que nos cercam. Então, a tarefa apresenta, como diz o mentor espiritual, muitos obstáculos, muitas vezes, mas é importante lembrar que o Cristo já aplicou misericórdia no nosso espírito, deixando, né, toda a mensagem que ele deixou. E quando nós pensamos em Cristo, em tudo que ele viveu, em todas as possibilidades dos seus ensinamentos para que nós tenhamos uma atitude e essas energias divinas que nós recebemos, os benefícios do universo, toda a possibilidade do amparo espiritual que nós temos,
nós logo podemos atenuar a dor e acender uma luz no nosso coração. É assim que nós temos condições de elevar os nossos irmãos. Então, vamos observar o nosso companheiro de luta, vamos observar e ver qual é a oportunidade que nós temos de atendê-lo no programa divino. Não especificamente naquela necessidade imediatista nossa e dele, mas no programa divino. Porque esse programa divino ele está vinculado não só à existência do outro, mas principalmente na minha existência, que eu sei, eu estou consciente disso. Então eu preciso agir. Então, há incompreensões, há percalços, há desentendimentos, sim, mas diante de tudo isso é a oportunidade de usar a misericórdia que Jesus usa para com nós outros, sendo o governador do nosso planeta, protegendo e amparando todos aqueles que estão nesse planetinha e que uns percebem essa ajuda e aproveitam para potencializá-la, outros ainda não. Então, que tal? Eleva os teus irmãos do caminho. É uma possibilidade de progresso. Vamos seguir?